as melhores peças de teatro. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho dar dicas de 3 boas peças de teatro para vocês. Sempre naquele esquema de tempos em tempos fazer um vídeo elegendo 3, no caso, peças de teatro, mas eu também faço isso para contos, narrativas, personagens. Agora eu tô fazendo até de romance, então assim, fiquem ligados. De tempos em tempos eu seleciono 3, o que eu considero melhor e comento. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva nesse canal, caso não seja inscrito. Me siga nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog, e que curta esse vídeo. Eu sei que muita gente não gosta, tem muita resistência em ler peça de teatro, sempre prefere romance. Então assim, as pessoas preferem romance, depois conto, depois teatro, depois poesia. Gente, não precisa dessas coisas, a gente pode curtir tudo. E é por isso que eu venho aqui sempre falar dessas coisas todas para vocês. Falo de contos, falo de poesia, falo de teatro, porque cada um tem seu valor, cada um tem aspecto legal para a gente considerar. Vamos às obras. Das 3 que eu vou citar, 2 eu já falei muito aqui, mas uma não tanto. Uma que eu já falei muito é A Casa de Boneca do Ibsen. Aqui é a história da Nora, que é casada, tem acho que 2 ou 3 filhos, já nem lembro mais, e ela tem uma vidinha assim, perfeitinha, né? E o marido trabalha num banco, trata ela como se fosse uma bonequinha e ela cumpre este papel, né? Ela veste assim a carapuça e é a bonequinha e tal. Só que acontece algo que coloca, na verdade assim, uma sucessão de fatores que desencadeiam assim num clímax mais pro fim. E toda essa situação faz com que nesta situação de clímax o marido dela toma uma atitude que ela não esperava. E aí a casa cai. Que casa que cai? A casa de bonecas, né? E a atitude que ela toma aqui no final é algo assim que as feministas devem achar o máximo, é algo assim que foi escandaloso para a época. A gente está falando de uma sociedade do século XIX, acho que é da Dinamarca, né? O Ibsen é dinamarquês, se eu não me engano. E causou furor, e assim, até hoje em dia, se uma mulher fizesse o que ela fez, acho que muita gente cairia matando em cima. É uma peça assim fenomenal. Amo. Fiz um vídeo, então se você quiser saber mais, dá uma olhada aqui. A outra peça que eu já andei falando aqui, talvez menos que Casa de Bonecas, mas já andei falando, é O Jardim das Cerejeiras, do Tchekhov. Também já fiz vídeo sobre essa peça, vou deixar aqui. Aqui é a história de uma família decadente na Rússia do comecinho do século XX. Então assim, não tinha acontecido a Revolução ainda, mas algo já estava azedando ali. A gente já percebia que algo ia acontecer rapidamente no plano político. Então assim, os burgueses, e sim, havia burguesia na Rússia, né? Tem gente que acha que a Rússia, por ter sido assim, se mantido numa aristocracia rural durante todo o século XIX, não tinha burguesia. Os servos foram liberados em não sei se dá para falar libertos, como a gente fala em escravo, mas assim, a abolição da servidão aconteceu em 1861, e aí a Revolução Russa aconteceu em 17, então a gente tem esse período aí de algumas décadas, de 5 décadas mais ou menos, em que teve uma burguesia se formou. Então, havia burgueses já ascendendo e a aristocracia decaindo. Coisa que já tinha acontecido no resto da Europa no século XVIII, começo do século XIX. Né? Na Rússia aconteceu com um pouco de atraso. Então aqui a gente tem uma família de aristocratas que vai perdendo tudo. Né? Então assim, tem que vender a casa, o Jardim das Cerejeiras. Né? A gente está falando aqui de uma propriedade que tem o Jardim das Cerejeiras. E a casa é vendida para um burguês que vai transformar aquele espaço ali num hotel fazenda, alguma coisa assim. Então, ali, com a venda da casa, enfim, da propriedade como um todo, a gente percebe a caída da aristocracia. E os diálogos aqui, as personagens bem representativas assim do momento, tudo muito bom. Então assim, a aristocracia saindo um pouco de cena e a burguesia aparecendo. Algo
como o Leopardo Lampedusa, né? O Leopardo conta isso, a ascensão da burguesia e a queda da aristocracia na Itália no começo do século XIX, se eu não me engano. Aqui a gente está falando da Rússia e como essas coisas são percebidas aqui. Então o Jardim da Cerejeira é algo bem simbólico, por quê? Mas pro fim a gente escuta assim a queda das árvores cerejeiras já se acabando, né? Sendo destruído. E o último, que eu comento menos, mas gosto muito, é Um Bonde Chamado Desejo, do Tennessee Williams. É uma peça americana. E aqui, olha, a gente tem o Marlon Brando na capa, né? Porque o filme foi bem famoso. Aqui a gente tem uma história bem, eu acho triste, porque é a história da Blanche Dubois. Ela tem esse nome francês porque ela e a irmã, elas são ali daquela região dos Estados Unidos que foi colonizada por um curto período pelos franceses. Então, New Orleans, se eu não me engano, Louisiana, né? Porque são nomes, eu sei que são esses estados porque são nomes franceses. Então elas pertencem a uma antiga burguesia de origem francesa. A Blanche, ela vai visitar a irmã, que é casada com o Marlon Brando, com este cara aqui. E a irmã vive assim em condições bem precárias. E o Marlon Brando, eu esqueci o nome dele, eu já li essa peça faz tempo, então não lembro mais. Mas o marido da irmã, ele é uma figura bruta. A Blanche, ela tá decadente, mas ela não conta, ela mantém a pose. Ela mantém a pose, então ela entra em choque com esse brutamontes. E aí a gente tem aquela história clássica, né, da Dondoca e do Quase Selvagem do Ruth, que entram em conflito, mas também rola ali uma atração por conta do tipo que cada um representa. É uma peça muito boa porque mostra a decadência de uma pessoa. Ela tem uma decadência assim que é física, porque ela já está numa idade crítica, assim, né, pra época, 40 e acho que já passa dos 40 e tal. Então ela tá, não que isso seja problema, mas ela não lidava bem com isso, né? Ela queria parecer mais jovem e tal. Então ela estava em crise, numa decadência, que era física, que era moral, tinha perdido dinheiro, que, enfim, psicológica até, e ela tem uma caída assim na obra que dá muita pena. Eu sou louca pra ver a montagem dessa peça. Eu sei que já houve por aí, mas eu não vi. Aqui do Jardim das Cerejeiras eu já vi montagem. Das três, a única que eu já vi foi essa. Mas essa aqui, Um Bonde Chamado Desejo, eu morro de vontade pra ver a atriz interpretar a Blanche. Eu acho o máximo essa história. E é muito triste, eu fiquei muito tocada. Eu acho que tá na hora de reler, porque já faz um tempo que eu li. Então aqui nós temos 3 boas peças que eu indico fortemente, ó. Uma dinamarquesa, uma russa e uma americana. 3 boas peças, cada uma a seu modo. E eu gostaria que vocês começassem a ler peças de teatro. Percebo que não tem problema nenhum. Se você gosta de Dostoiévski, por que não ler isso aqui? Agora a pergunta inevitável, o que Dostoiévski tem a ver com isso? O que tem a ver com isso? Que o Dostoiévski, ele faz romance como se estivesse escrevendo uma peça de teatro. Ele parte de Shakespeare, no teatro de Shakespeare, ele coloca o drama na cabeça dos personagens, mas a atuação, né, em cena dos personagens é como se fosse teatro. Reparem nisso. Reparem nos diálogos. Qualquer obra dele, junta um monte de gente e aquela briga que ela fala, como se fosse teatro. Então, assim, se você gosta de Dostoiévski, por que não ler teatro? Me digam se vocês já leram algumas dessas peças, todas, alguma, nenhuma. O que vocês me indicam de peça de teatro que eu ainda não comentei por aqui. Eu adoro. Muito obrigada por assistir. Beijos e tchau, tchau.